Obrigado, presidente Davi Alcolumbre. Eu não fui só o primeiro parlamentar a manifestar publicamente em minhas 30 redes sociais, demonstrando meu apoio e minha confiança em sua honradez, senadora Selma Arruda. Eu senti o seu sofrimento porque também fui o primeiro a lhe telefonar num domingo à noite, quando Vossa Senhoria me atendeu e eu senti o seu sofrimento. Eu quero aqui, presidente, aproveitar esse momento de solidariedade total de muitos dessa casa, a senadora Selma, e vejo até que o senador Renan Calheiros foi respeitoso comigo quando publicamente ele discordou de mim. Ele disse: discordo do senador Cajuru, e aí disse aquilo que evidentemente eu não vou nem repetir, que a senhora deveria usar. Então, um homem experiente como o senador Renan entendeu o que um juvenil um dia falou para ele. Falei: senador Renan, para discordar do senhor, como eu vou discordar várias vezes aqui, eu nunca vou precisar desqualificá-lo. Então ele discordou respeitosamente. Agora, presidente Davi Alcolumbre, assim como jornalista, e modéstia à parte, eu fui um bom, e o senador Lazier Martins, outro que também fez história, um jornalista pode provocar uma morte social, como o senhor, neste final de semana, sofreu uma morte social. E o senador Lazier se lembra aqui ontem da defesa que eu lhe fiz na tribuna, às 2h da tarde, porque um jornal digital de Brasília disse que o senhor estava almoçando com Gilmar Mendes e Alexandre Moraes, lá em Portugal, e que na mesa o assunto era a CPI da toga. No dia seguinte, esse mesmo jornal desmentiu. E eu fui e disse: esse jornal provocou uma morte social, porque é um mau jornalista que provoca a morte social, quando julga um de nós aqui, alguma de nós aqui, de forma irresponsável, sem provas, sem embasamento, e acha que depois basta colocar lá embaixo errata, uma notinha pequena, né? E deixa de entender o que nós passamos, o senhor que tem familiares, a senadora Selma que tem familiares. Então eu fiz questão de fazer essa defesa porque o senhor nem esteve em Portugal. Portugal, aliás, senhoras e senhores e pátria amada, que a farra do boi lá, da festa, na empresa do ministro Gilmar Mendes, foi patrocinada pelo governo federal. Delegado Alessandro Vieira, exemplo dessa casa, meu companheiro e estimado amigo. Quem patrocinou lá o evento de Gilmar Mendes da empresa dele, IPD, sabe quem foi, senadora Soraya? Foi a Itaipu. Ou seja, dinheiro do público brasileiro pagando a farra de um evento onde esteve presente, inclusive, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Infelizmente, o nosso presidente, Davi Alcolumbre, não estava lá. Então, que a gente aqui tenha cuidado também com a morte social, porque a gente pode, ao criticar um colega, ser injusto com ele. E aproveito, eu jamais serei injusto aqui com nenhum colega, eu jamais vou desqualificar nenhum colega. Agora, uma coisa eu não vou aceitar, e eu disse ao senador Alessandro Vieira: mentira não, para mim quem mente também rouba. Então mentira não. Um senador goiano aproveitou que notícia de Goiás morre lá no Rio Paranaíba, não tem nenhuma repercussão em função da fraca imprensa que lá existe. Então ele aproveitou lá e neste final de semana detonou Alessandro, detonou a mim, detonou Soraya, detonou senador Contarato, dizendo que a gente quer aparecer com a CPI da toga, que a gente quer fazer espetáculo. Aliás, os dois senadores de Goiás disseram que a gente quer fazer espetáculo com a CPI da toga. E o mais grave, para concluir, e aqui está presente o senador Alessandro Vieira, e se ele puder, que ele me confirme ou que ele me desminta. Esse senador declarou ao maior jornal de Goiás o seguinte: que ele só não assinou a CPI da toga, porque ele não foi procurado. Aí eu peguei e perguntei ao senador Alessandro Vieira. Ele falou: não, Cajuru, é mentira dele. Ele não só foi procurado, como ele respondeu a mim que ele só não pode assinar porque ele está morrendo de medo de tanta pressão que ele está sofrendo. Muito obrigado, presidente. Senadora Soraya Tronic. Nós ainda temos 5 senadores inscritos.
Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, meus únicos patrões, senhoras e senhores senadores, aqui presentes e nos gabinetes, e aqui os presentes que merecem de minha parte todo o respeito. Da mesma forma, o amigo, estimado e o orgulho do Rio Grande do Sul que preside essa sessão, senador Lazier Martins. Me lembro aqui, para iniciar, e há uma denúncia muito grave, senador Álvaro, todos os dias, que Vossa Senhoria vai ficar aturdido, do mesmo modo o senador Espiridião a mim, o senador Stevenson, o senador Humberto, o senador Jean Paul e a pátria amada. Que vai tomar conhecimento neste Congresso Nacional agora de fatos lamentáveis. Inicio recordando Lima Barreto, que dizia: o Brasil não tem povo, apenas público. Povo luta por seus direitos. Público só assiste de camarote. Neste puerpério, um conjunto de manifestações na Câmara Federal desde ontem, caminha-se para um consenso sobre a reforma da Previdência, onde o BPC, o famigerado benefício, e os trabalhadores rurais não serão mais prioridade nesta primeira etapa da reforma, Vossas Excelências, aqui nas galerias. Ou seja, para aprovar essa reforma, deixarão para amanhã, ou depois, ou sei lá quando, o BPC e também os trabalhadores rurais. Qualquer escolho sobre essa triste constatação levará este Congresso, em minha humilde opinião, a um desgaste abismal em todo o país. Espero que isto não proceda, embora tenha ouvido ontem de dezenas de deputados federais à noite, quando participei de uma entrevista ao vivo do outro lado deste quarteirão. Denúncia. O título é Gilmar Binacional. O evento de Gilmar Mendes em Portugal neste final de semana, pasmem, contou com o patrocínio, com grana de vocês, senhoras e senhores, dos senhores brasileiros e brasileiras. Dinheiro do público, porque eu não gosto, presidente Lazier, de falar dinheiro público. Para mim é dinheiro do público. Quem é que patrocinou a maior fatia do bolo lá gasto, com direito inclusive a mordomias noturnas, a vinhos caros, pois o ministro Gilmar Mendes não toma chapinha e nem sangue de boi ou de boá, embora pareça um boi. Pois bem, a empresa Itaipu, sim, está pasmo o senador Álvaro todos os dias, a empresa Itaipu, quem bancou este evento, onde autoridades estiveram lá, presidente do Senado, presidente da Câmara. O presidente do Senado não foi? O presidente da Câmara não foi? O do Senado foi. Ao contrário, o da Câmara foi o Rodrigo Maia. O do Senado, que eu defendi ontem, inclusive, sobre aquela notícia de que ele havia almoçado com o Alexandre Moraes e Gilmar Mendes, ele não foi. Parabéns, presidente. Até perguntei se ele fosse, se ele almoçaria com os dois, de que forma? Com as mãos no bolso ou com as mãos livres? Eu almoçaria com as mãos no bolso. Aliás, eu não almoçaria.
Este Fórum Jurídico de Lisboa foi organizado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP, que pertence a quem? Ao ministro Gilmar Mendes. Foi patrocinado também pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde lá ele tem apartamento de milhões, mais caro que o triplex do Lula. Tão discutido no Brasil. Lá ele tem empresa. Só que lá também ele não pode sair na rua. Quando senta em um café, é literalmente xingado. O tema central lá foi o Estado Democrático de Direito e o combate à criminalidade organizada, à corrupção. O ministro Sérgio Moro fez a palestra de abertura ontem, segunda-feira. Passando desses fatos tristes, vamos ao principal deles para concluir meu pronunciamento nesta tribuna. Falar aqui mais uma vez, Brasil, sobre a política de preços dos combustíveis, que atormenta e angustia o país. Mais especificamente, para discorrer sobre uma distorção que nasceu no regime militar, atravessou governos eleitos democraticamente e perdura até hoje. Trata-se da exclusividade de venda e combustíveis pelos distribuidores, estabelecida quando o país desenvolveu o etanol, uma das grandes inovações na área de combustíveis limpos, um exemplo do Brasil para o mundo. Me lembro que esta foi a pauta do pronunciamento do senador Álvaro Dias ontem aqui nesta tribuna. Acompanhei pela metade e o restante de meu gabinete. Administrativamente, está claro que esta distorção se estendeu até os dias atuais, devido a uma portaria da ANP no governo Lula, que renovou os efeitos de decretos nascidos nos governos militares e que haviam expirados exatamente em 2009, e garantiu a preservação do cartório bilionário dos atravessadores. Esse cartório tem hoje uma guardiã, que é a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Escreveu hoje, não sei aqui, quem dos senhores, das senhoras, leu em seu blog, o jornalista Cláudio Humberto, em relação à ANP. Aspas, ignora sentenças judiciais, desdenha do CADE, Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça, e manda as favas, até mesmo as conclusões dos seus próprios grupos de trabalho, todos determinando a liberação da venda direta de etanol aos postos de combustíveis. Fecha aspas. Ou seja, a medida tornaria o álcool hidratado mais barato para o consumidor, que ficaria livre do custo adicional imposto pelos distribuidores, que na verdade atuam no mercado como atravessadores. Concluindo, é uma luta de décadas que os produtores de etanol enfrentam, em vão, diga-se de passagem. Ninguém consegue derrubar a resolução que os impede de vender o combustível derivado de cana, solução brasileira. Repito, diretamente aos postos, barateando assim os preços e beneficiando os consumidores. E a solução é simples, fecho. Pode ser executada por uma medida administrativa do governo Bolsonaro ou por uma iniciativa do legislativo nosso aqui. Afinal, nós, legisladores, temos a obrigação de estar antenados aos interesses da maioria, a população pobre,
a que mais sofre neste país. Aliás, já foi aprovado aqui no Senado um projeto de lei do senador baiano Otto Alencar que prevê a venda direta do etanol para o posto. O projeto, desde o ano passado, está na Câmara Federal para ser aprovado e depois submetido à sanção presidencial. Que os colegas deputados federais façam, por fineza, suas partes. Dito isto, presidente Lazier Martins, reforço aqui a necessidade de promovermos logo a audiência pública para discutirmos a política de preços dos combustíveis. Tocarmos no assunto, como uma semana aqui fiz, e de lá para cá, a variação cambial e a variação do preço internacional do preço do petróleo, combinados, acumulam alta de quase 6%. Esse índice vai bater e bater logo, logo no lombo do caminhoneiro e da população em geral. Por isso tenho a satisfação de informar que hoje, na Comissão de Transparência e Fiscalização, a CTFC, foi aprovada a audiência pública proposta por mim para trazermos a essa casa especialistas em energia, representantes da Petrobras, empresários e caminhoneiros e até donas de casa e acelerarmos o processo de discussão, de debate. Podemos, então, a partir de uma conclusão ampla sobre o assunto, dar a nossa colaboração para evitar uma crise de consequências imprevisíveis, num momento em que a economia brasileira, fragilizada ao extremo, não pode enfrentar um colapso no abastecimento como ocorrido no ano passado com a greve de caminhoneiros. Presidente Lazier Martins, senhoras e senhores, agradecidíssimo. E obrigado pela paciência, presidente. Cumprimentos, senador Jorge Cajuru. Como uma comunicação inadiável, eu anuncio o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, e logo após, como senador inscrito, o senador Álvaro Dias.